gente segue então, porque o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico aprovou medidas para reforçar a segurança do abastecimento de energia no país, por causa dos riscos de impactos do fenômeno El Niño. Entre as ações está a antecipação do início do suprimento de 5 usinas termoelétricas. A medida entra em vigor a partir do dia 1º de setembro. Quem vai explicar melhor para a gente, trazer os detalhes, é o meteorologista Guilherme Borges, que já aparece aqui e vai então explicar um pouquinho para nós, não é, Guilherme? Por que assim, o Super El Niño, ele preocupa tanto, então, esse setor, né, no nosso país? Quais são suas características? E, claro, esses impactos diretos também. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês. E para contextualizar um pouquinho sobre os efeitos, é sempre a gente pensar, de fato, como o El Niño ele se estabelece aqui pelo nosso país, né? Sempre quando a gente pensa no El Niño, a gente tem que pensar nos efeitos que ele traz aqui para o Brasil de maneira geral. E olhando para essa característica mais normal dele, é o quê? O El Niño se dá por esse aquecimento das águas do Pacífico e a gente tem uma mudança na circulação para o Brasil de maneira geral, tá? Então, os sistemas meteorológicos mudam. Então, consequentemente, com essa mudança dos sistemas meteorológicos, a gente tem uma mudança na questão da distribuição de temperatura, de chuva pelo país. E isso se distribui de maneira diferencial por boa parte do Brasil. E o Brasil é um país extremamente gigantesco, né? E quando a gente olha para as eu sempre gosto de pontuar 5 macro-regiões brasileiras, a gente tem efeitos totalmente diferentes, tá? Quando a gente olha para a região norte e nordeste brasileira, a gente tem uma redução mais significativa da chuva. Quando a gente olha para a região centro-oeste e sudeste brasileira, a gente tem, normalmente, em anos de atuação de fenômenos, como El Niño, a chuva mais irregular, a chuva mais concentrada, e isso impacta diretamente o abastecimento. E já para a região sul, a gente tem uma maior concentração das instabilidades por lá. Só que, a gente olhando de maneira geral para o Brasil e vendo que a gente tem uma irregularidade na chuva na região centro-oeste e sudeste e uma redução na região norte e nordeste, a gente começa a ter um comprometimento na questão de abastecimento, principalmente para essas áreas. E a gente tendo essa questão de comprometimento, a geração hidrelétrica, pode ser assim, né, fica comprometida em boa parte do Brasil. Tá? Então, consequentemente, a gente tem uma questão de geração de energia mais prejudicada, embora a gente tenha uma questão de matriz energética bem diversificada hoje. A gente tem a questão das hidrelétricas, tem a eólica, né, que é a geração pelos ventos, e tem a termoelétrica, que não é tão limpa assim. A termoelétrica ela é geralmente acionada quando a gente tem essa questão de hidrelétrica com níveis mais baixos, a geração está um pouco mais comprometida. Então, pensando que o fenômeno traz essa grande variabilidade e pela intensidade dele que ele está vindo, a gente pode ter uma questão de geração um pouco prejudicada no Brasil. Ou seja, Guilherme, a atuação desse fenômeno, que já é uma constatação já, os meteorologistas já afirmam que ele já vem se formando e já vem atuando, né? Até a repercussão em alguns estados, o Rio Grande do Sul, recentemente as fortes chuvas já estão associadas ao El Niño, também as fortes chuvas que atingiram o Chile. Então já é uma constatação da atuação desse fenômeno. Então nós deveremos ter a repercussão aqui na geração de energia no Brasil, consequentemente pode até influenciar na conta de luz? Como é que vai funcionar isso? Sim, a tendência, infelizmente, é que sim, Eduardo. O que acontece? Sobre o fenômeno, sim, ele de fato já está estabelecido, tá? Inclusive, no último mês, a gente já teve temperatura acima de 1,5 grau, vamos colocar assim, ali na região 3,4 do Pacífico, que é a região que a gente determina a intensidade do fenômeno, tá? Então, a temperatura superando esse valor ali na região, a gente já determina que ele está em atuação. E quando a gente olha para a configuração de circulação atmosférica, a gente vê algumas mudanças mais significativas, como você falou. O Sul já está tendo essa concentração das instabilidades. Aqui a gente está começando a ver algumas massas quentes querendo ganhar um pouco mais de intensidade, principalmente na região Sudeste e Centro-Oeste. E é isso que a gente deve ver ao longo dos próximos meses. O fenômeno ganhando mais força, mais corpo e influenciando o clima. Então, sim, quando a gente olha hoje para o cenário das bacias, em boa parte do Brasil, a gente já vê algumas, principalmente aqui na região Sudeste, com uma condição já bastante baixa. E a gente está num período que é naturalmente muito seco. E um fenômeno caminhando ao longo dos próximos meses, ganhando mais intensidade, a tendência é que ele
siga com essa configuração de massas mais quentes agora ao longo do nosso inverno, mas atrase um pouco das chuvas mais polposas que vêm normalmente na primavera. Então, infelizmente, a gente pode ter um efeito, sim, de conta de luz um pouco mais cara, justamente porque os níveis mais baixos dos reservatórios é o que ditam também a questão da geração de energia pelas hidrelétricas. É tudo muito interligado, né, Guilherme? Assim, além dos impactos ambientais, né, falando do meio ambiente, enfim, da natureza, mas também, como o Eduardo até trouxe, né, a questão do bolso do consumidor também. Só para a gente concluir, como que devem ficar, então, os próximos meses também de previsão, né, do clima para essas regiões aqui do nosso país? Olha, olhando de maneira geral, assim, a gente deve ter uma configuração e estabilização do fenômeno de maneira mais forte, tá? E até para corroborar o que vem sendo noticiado, vem se falado muito do Super El Niño. E, de fato, a gente não pode deixar de falar da intensidade desse fenômeno. Ele está se desenhando para ser um dos fenômenos, sim, mais fortes. É em questão de aquecimento dele, tá? E essa configuração de aquecimento ali na região central do Pacífico, estabelecendo um novo recorde, a gente pode ter efeitos mais concretos e mais duradouros. Geralmente, fenômenos El Niños com essa intensidade que está se desenhando eles têm duração entre 12 e 18 meses. Então, a gente está falando de um inverno, uma primavera, um verão e um próximo outono sendo afetado pelo fenômeno. Então, a gente deve ter, sim, uma evolução dele e a gente vai precisar se preparar de maneira mais ativa para os efeitos dele e também nessa questão de ter uma preparação mais consciente do uso da água e entre outras coisas que o fenômeno vai trazer. Vai ter que ter o uso racional, né? Porque a gente está entrando no fenômeno El Niño, né? Porque ele deve se estender de setembro desse ano, para valer mesmo, até janeiro do ano que vem. Então vem muita coisa aí pela frente, né? Aquele calorão que a gente está vendo na Europa, a gente deve sofrer aqui também no Brasil, no nosso próximo verão. Obrigado, Guilherme, para você. Um abração, viu? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rafaela. Prazer estar aqui com vocês. Prazer Até todo mais. nosso. Obrigada. Valeu.